Em relação ao papel da assistência técnica, como eu bem falei também, eu acredito que é um papel transformador. A gente pode transformar a vida não só do produtor rural com a sua família, mas de uma comunidade inteira, de uma localidade. Como? Gerando mais renda, trazendo mais oportunidade, levando mais informação, mais conhecimento para essa comunidade. Então, o nosso papel como agentes de inovação, de tecnologia e também de assistência técnica é fazer com que o produtor rural veja o seu negócio como de fato um negócio que ele é, que seja rentável e que principalmente que ele tenha prazer de trabalhar com aquilo que ele está, com aquela atividade que está implantada na propriedade dele. Agora, no mundo de informações que a gente vive, celular, notebooks, jornais, programas específicos, youtuber, nós temos muitas coisas, né? E o produtor ele precisa também tomar atenção. No caso, como seduzir um produtor que ele tem que realmente ser orientado por pessoas técnicas, estudiosas, né? Que têm experiência também no assunto. Eu costumo falar que assim, a gente até brinca, né? Que isso acontece pela inveja, vamos dizer assim. Dificilmente o produtor, às vezes ele tem uma certa relutância em aceitar, em acreditar em uma pessoa que ele não conhece, né? Afinal de contas, às vezes ele já vem trabalhando há 10, 15, 20 anos com aquela atividade, então ele pensa na cabeça dele que ele está ganhando dinheiro, mas na verdade ele poderia estar ganhando muito mais. Então ele vê o vizinho com assistência técnica e ele vê a produção daquele vizinho, ele diz, rapaz, quanto é que tu está ganhando por mês? De quantos que tu está produzindo? Quantas sacas tu está produzindo? Quantos quilos de tal fruta tu está produzindo? Então isso vai gerando, rapaz, eu acho que eu vou contratar a pessoa. Aí primeiro ele faz a contratação esporádica, é uma visita ali, não, eu quero que você dê uma olhadinha na minha propriedade e tal. Então, assim, a gente precisa ver uma forma de conquistar esse produtor para que ele se sinta incluído naquilo ali também. Não adianta eu chegar na sua propriedade dizendo, olha, o que você está feito até aqui está tudo errado, não é assim. Dessa forma você não vai estar incluindo esse produtor. Então você tem que mostrar para ele que você tem um conhecimento prático e que conjuntamente com o conhecimento prático dele, né, os dois conhecimentos vão agregar ali e vão fazer com que seja mais produtiva essa propriedade. Então, resumindo, fazer com que o produtor se veja incluído nesse movimento. Não adianta você chegar falando difícil, colocando coisas que não é possível, até porque você tem que avaliar o nível tecnológico desse produtor. É um pequeno produtor? É um médio produtor? Ele vai ter condições de adotar técnicas um pouco mais sofisticadas, né? Então você tem que entender a realidade dessa produção, dessa propriedade e fazer com que o produtor se inclua nesse processo. Agora você está no mercado desde 2010, né, aqui no nosso estado, né, fez mestrado, fez o doutorado. Desse tempo todinho dos seus estudos até hoje, que você também presta assistência técnica, o acriano, o produtor acriano, aquele que faz o agronegócio, aquele que faz a agricultura familiar, ele está disposto, ele tem agarrado essa ideia de realmente ter assistência técnica em sua propriedade? Sim, a gente está observando uma procura crescente, né? Antes, assim que a gente começou, era muito, o pessoal dizia, não, eu não vou gastar dinheiro com isso não. Hoje em dia os produtores estão vendo, até pelo trabalho brilhante que o Sebrae e o Senar fizeram, né? E fazem até hoje, porque eles prestam assistência técnica. Só que a demanda é grande demais e eles às vezes não conseguem dar conta, porque eles têm um limite máximo de produtores, né? E tem também a faixa ali dos produtores que eles conseguem assistir. Então, esses produtores conseguem ver a diferença que a assistência técnica está fazendo nas propriedades rurais. E ele pensa, não, se eu consigo lucrar tanto, será que eu não consigo tirar um valor para poder pagar assistência técnica? Né? Mas é uma coisa que está crescendo ainda. Como eu te falei, quando a gente iniciou, era muito difícil, a gente não tinha espaço no mercado de trabalho, tanto que chegaram para a gente e falaram, mas vocês vão trabalhar com assistência técnica? No Acre ninguém paga assistência técnica. E hoje é real. A gente tem propriedades, né, produtores que pagam mensalmente para que a gente vá lá uma vez por semana, 2 vezes por mês. A gente já tem produtor até em Lábrea contratando a gente aqui no Amazonas. Então é um dia para ir e voltar, né, o dia todo. Mas ele faz questão que a gente vá lá para poder dar essa assistência para ele. Quais são as áreas que o pessoal mais procura assistência técnica? Pecuária, café, o que é? No nosso escritório, né, eu não sei como é que está nos outros de assistência técnica, mas no nosso, primeiro é café, disparado. A gente
tem muitos clientes de produtores de café. Aí vai tanto a parte da assistência técnica, como a parte ambiental, que lá no escritório também a gente trabalha, como a parte de crédito rural, né? Então, primeiro cafeicultura, seguindo de pecuária e terceiro fruticultura.